Escuta bem? Sim. O meu áudio também tá bacana, né? Sim. Beleza. Então vamos nessa. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria deixar muito claro aqui para vocês que estão assistindo aqui, a gente vai honrar o compromisso do horário e em respeito a quem chegou no horário, eu vi que tem uma galera que já está aí aguardando ansiosamente desde a hora que eu abri, já tem gente aí online, já tem gente aí assistindo. E que hoje, né, com a quantidade de informações que a gente tem disponível, a quantidade de aulas, de live, de semana daquilo, de oferta, eu fico, de fato, assim, muito lisonjeado em realmente ter a atenção de vocês, ter a audiência de vocês, ver que vocês atenderam, assim, o nosso chamado, né, e estão aqui presentes hoje para passar por essa semana com a gente, que certamente será muito agradável e vocês se surpreenderão a cada dia. O dia a gente já vai abrir com chave de ouro, mas ela vai evoluindo e as coisas vão ficando melhores. Com certeza, ao longo da semana teremos algumas surpresas aí e algumas coisas que vão deixar vocês bastante satisfeitos e bastante atender a expectativa de todos, né? Eu tenho certeza que a gente gerou uma expectativa e vocês podem ter certeza que essa expectativa ela vai ser superada. Para abrir hoje, eu estou fazendo a abertura aqui, os cumprimentos, mas hoje a aula de hoje vai ser do Pedro. Eu vou fazer uma breve abertura, uma breve introdução ao evento e explicar o porquê que a gente se motivou a fazer isso. Mas antes de mais nada, eu queria aqui dar boa noite para o Pedro, abrir aí para ele dar pelo menos um oi para o pessoal. Boa noite, Renato. É um prazer estar aqui, né? Sempre não é a primeira vez que a gente divide um evento dessa escala junto. Devido à correria do dia a dia, né? A gente está com essa parte aí de voltando da pandemia, vindo do trabalho. Eu acabei de chegar em casa há pouco tempo atrás. A gente ainda falou de tarde para poder programar essa aula com carinho, com cuidado. Agradecer a todo mundo que está presente, as pessoas que estão mandando para a gente aqui mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp. A gente estou olhando aqui, nós estamos com 150 pessoas ao vivo presenciando a gente. Então é um prazer, eu espero atender as expectativas, né? É um tema que é relativamente novo no Brasil, de aplicação ainda prática, e a gente espera sanar pelo menos as curiosidades e as principais dúvidas. Então, eu vou deixar você abrir o evento aí de forma oficial, e é sempre um prazer dividir a sala com você. Bom, então, antes de começar a compartilhar a tela, Dá só um minutinho, Renato, eu vou buscar um fone de ouvido, tá? tá bom, eu vou iniciando aqui as atividades, vou fazendo aqui a abertura, as apresentações e o Pedro foi buscar um fone só para evitar o retorno de áudio aqui, eu até que sugeri que ele fizesse isso. Então, pessoal, eu já vou compartilhar aqui a minha tela, eu tenho uma abertura assim muito breve para fazer. Tá aqui. Essa é a minha tela, onde a gente já se apresentou, já fez as honras da casa, já agradeceu a presença de todos. E antes de mais nada, antes da gente começar a falar, eu quero deixar muito claro que a nossa fala, ela está completamente livre de qualquer conflito de interesse, tá? Então, a gente não tem parceria com marca nenhuma, a gente não é dono de nenhuma marca, não é patrocinado por nenhum dispositivo, por nenhuma marca, por nenhuma empresa. Então, a nossa fala aqui, ela está completamente livre de qualquer conflito de interesse antes de mais nada, tá? Para deixar claro, porque aqui a gente não vai estar defendendo um dispositivo em detrimento de outro. A gente vai estar o tempo inteiro dando o nosso parecer baseado em evidência e na nossa experiência prática, tá bom? Um post até, inclusive, aproveitando o ensejo que eu fiz hoje, e que alguns cientistas do esporte discutem também,
é que existe um abismo muito grande entre aquilo tudo que é publicado em revistas científicas, pela comunidade científica, pelos pesquisadores que publicam na área voltada para a ciência dos esportes, do exercício. Existe um abismo muito grande entre tudo que é produzido nesse ambiente, nesse cenário, e tudo aquilo que é consumido de fato lá na ponta da lança, lá na prática, pelos treinadores, pelos profissionais de educação física e quem aplica de fato, quem está em contato aí com a maior parte da população, seja ela no alto rendimento, seja ela em busca da saúde. Então, existe um abismo muito grande. E muitas coisas que são produzidas por cientistas são pouco aplicadas na prática, porque geralmente treinadores são treinadores, cientistas são cientistas, não tem um treinador que é cientista. Eu conheço poucos, inclusive o Ramires é um deles, e a gente fala muito sobre isso. Ele fala, Renato, eu acho muito difícil esse tipo de informação chegar na prática e ser aplicado, a não ser que alguém faça esse meio do caminho, e é um pouco do que a gente vem tentando fazer, e o nosso foco principal, né, nessa semana vai ser fazer isso, pegar o melhor nível de evidência que a gente tem disponível, traduzir, mastigar, filtrar e entregar para vocês exatamente aquilo que a gente tem condições de aplicar na prática, tanto para quem tem recurso, para quem tem dispositivo, que a gente sabe que é a minoria, para quem tem instrumento para investir, para fazer algumas coletas mais rebuscadas, algumas aquisições de dados com nível um pouco maior de confiabilidade, tudo. Mas a gente também, o nosso propósito principal aqui é entregar conteúdo e entregar soluções para quem não tem muitos recursos à disposição, né? Então, ao longo da nossa semana, vocês vão perceber que não vai ter muita enrolação, não vai ter muita delonga, não vai ter aquela parte de encheção de linguiça, de ficar falando 30, 40, 50 minutos de teoria e lá no final vir com uma aplicação. Não, ela vai ser a nossa fala, o meu compromisso com o Pedro, a gente conversou muito sobre isso, seria que a nossa fala, ela vai ter que ser o tempo inteiro aplicada à prática e fechando com uma ferramenta, com uma aplicação. A gente vai contextualizar usando a literatura e vai falar de aplicação prática, entregando no final uma possibilidade de ferramenta para vocês, tá? Então, isso antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente destacar. O que vocês podem esperar ao longo dessa semana? Bom, hoje a gente separou um tema que está em voga, né? Está em alta, vem sendo muito discutido, que é o treinamento baseado em velocidade, o famoso VBT, Velocity Based Training, que é o treinamento de força baseado em velocidade. E hoje o Pedro, com toda a sua experiência aí, eu acho que é importante ressaltar aqui também que, além da nossa amizade muito de longa data, desde a época que a gente ainda não era ninguém, né, Pedro? Não que hoje seja alguma coisa, né? Mas naquela época, né? Eu conheci o Pedro na época que eu ia dar aula personal na orla, ele estava lá dando aula na tenda, eu deixava minha mochila lá guardada, a gente trocava umas ideias e tudo, e a amizade veio fortalecendo ao longo dos anos. Mas para quem não sabe, alguns aqui eu tenho certeza que já sabem dessa informação, mas o Pedro, ele passou uma temporada num dos maiores clubes da primeira divisão do Brasil, que é o Flamengo, e no período que ele passou lá, eles ganharam praticamente tudo. Eu acho que ele dispensa aqui apresentações e enumerações, está muito claro, né? Tudo, eu acho que está muito evidente aquilo tudo que foi conquistado. Então, eu estou trazendo aqui, a gente está chegando com um camarada de peso, que tem experiência para entregar uma informação aplicada para vocês, que passou por equipes de sucesso, que vai falar para vocês o que ele fez na prática, na realidade. Tá? Então, hoje, o foco vai ser treinamento de força baseado em velocidade. Vai ter uma contextualização e, logo em seguida, ele vai trazer para vocês, ele vai mostrar para vocês uma ferramenta, ainda para aqueles que não têm recurso, que possam aplicar com tranquilidade no seu dia a dia. Na terça-feira, ele volta, o Pedro vai falar mais uma vez com a termografia aplicada ao controle de carga, que isso daqui também foi foco do doutorado dele, né? Então, vocês veem que a gente está trazendo aqui assuntos não de aventureiros, mas sim de pessoas que, de fato, têm consciência, têm conhecimento da teoria da literatura, mas aplicaram aquilo ali na prática, na realidade. Na quarta-feira, sou eu, aí eu venho para falar para vocês sobre
o monitoramento da fadiga e prontidão para o treinamento. Então, eu vou apresentar as variáveis de bem-estar, percepção subjetiva de recuperação e variabilidade da frequência cardíaca, que hoje também são métricas amplamente utilizadas na literatura, amplamente utilizadas na ciência dos esportes para monitorar a fadiga e auxiliar no controle da carga de treinamento. E já na quarta-feira eu vou começar a apresentar para vocês uma ferramenta que eu venho desenvolvendo particularmente, entendendo a necessidade, entendendo a demanda de gerenciar todos esses dados, todas essas métricas. Eu desenvolvi uma ferramenta recentemente que vocês vão ver que ela vai automatizar todo o processo de aquisição, processamento e apresentação de dados em relatórios, em dashboards. Eu acho que isso é um sonho de todo treinador, para todo mundo que eu falo sobre isso, já fica maravilhado sem nem conhecer a ferramenta propriamente dita. Na quinta-feira, o Pedro volta para falar mais uma vez sobre um método para prescrição e avaliação de treinamento aeróbio e treinamento intervalado, que é o 30-15. Eu vou deixar ele falar mais sobre isso no próprio dia, para a gente já começar a entrar no assunto propriamente dito. E na sexta-feira, eu vou apresentar de fato a ferramenta que eu estou mostrando para vocês e vou apresentar a nossa oferta final. Obviamente que a gente não tem vergonha nenhuma, problema nenhum em falar isso. A gente está aqui para mostrar um conteúdo para vocês, mostrar como a gente pode ajudar vocês, mas no final das contas, a gente, na verdade, vai oferecer para vocês uma possibilidade de adquirir um pacote de um curso com um monte de conteúdos e ferramentas num combo onde você vai levar e vai ter condições de implementar um serviço de controle de carga a partir disso tudo que a gente vai disponibilizar para vocês. Tá bom? Então, depois dessas apresentações, depois do que esperar, eu vou entrar nesse slide aqui, que essa figura, eu sou apaixonado por ela. Essa foi publicada por um dos principais grupos que atuam no controle de carga no mundo, que é o Franco Impellizzeri, Samuele Marcori e Aaron Counts. Esse estudo ele vem falando sobre o controle de carga, e ele traz um modelo teórico do processo de treinamento que a gente bate o olho. Eu dei umas sombreadas nas cores também para facilitar a compreensão das etapas, né, dos domínios, onde a gente tem que entender como a gente entende e como a gente atua em cada um desses domínios, aonde ele envolve tanto a parte inicial da avaliação, porque quando a gente pensa em performance, a gente tem que saber o que é a performance, o que é performance para esse público que eu vou atuar. É o desenvolvimento de que tipo de capacidade física. A partir disso, a gente vai entender esses determinantes e traçar os objetivos de treinamento. A partir disso, eu tenho ali, claro, quais são os determinantes de performance, como que eu vou quantificar e vou criar uma forma de acompanhar aquilo ali. Eu vou passar para a segunda etapa, que é o planejamento. E aí existe uma confusão muito grande quando a gente fala em controle de carga, aonde na parte de planejamento, que é onde a gente faz toda a organização dos estímulos, do tipo de exercício, do tipo de estímulo que a gente vai ofertar, da qualidade deles, né? Aqui distribuição, aqui o tipo e aqui a quantidade, a questão de volume e intensidade. Então, nesse momento aqui, é onde a gente trabalha com as questões de distribuição de carga. Então, é importante ressaltar que uma coisa é distribuição de carga, outra coisa é controle de carga. Elas são interdependentes, mas o indivíduo que ele só distribui, que ele só planeja, ele não está fazendo controle de carga na sua concepção mais ampla, tá? A gente precisa fechar esse loop, a gente precisa fechar esse ciclo. E quando a partir do momento que a gente planeja, que a gente tem tudo organizado, eu tenho lá, por exemplo, a planilha de treinamento que eu vou entregar para os clientes, para os atletas. A partir do momento que a gente tem isso tudo redondo, o planejamento está amarrado, ele vai ser aplicado. E aí, o treinamento, o trabalho executado é a carga externa. Carga externa de treinamento é, de fato, aquilo que é executado. E essa carga externa de treinamento, ela vai incitar uma resposta psicofisiológica naquele ser humano, naquele sistema biológico. Ele vai ser submetido a um estresse físico, que é essa carga externa, né? Essa carga de trabalho que ele vai realizar, ela vai incitar uma resposta de carga interna, que essas respostas de carga interna são respostas psicofisiológicas, como eu já falei para vocês, e elas estão, olha aqui, ó, diretamente associadas às adaptações, tá? Então, o que isso quer dizer, Renato?
Por que você está falando isso? Você está contando essa história e tentando amarrar uma coisa na outra. Porque a partir do momento que eu começo a estabelecer essas relações e começar a ter condições de metrificar ou quantificar ou controlar e monitorar o quanto que eu entrego de trabalho para o quanto que aqueles indivíduos eles apresentam de resposta, eu começo a ter sinalizações de adaptações e resultados de treinamento que vão me dizer se eu estou atingindo meus objetivos e se esses objetivos estão alinhados com as minhas exigências de performance e o que determina performance. Ou seja, o processo está todo interligado. A partir do momento que eu tenho isso, e eu começo a cruzar, começo a monitorar essas respostas ao treinamento com os objetivos determinantes de performance, eu retroalimento aqui para ajustar o meu planejamento e o ciclo nunca para. Esse ciclo hoje, quando eu falo assim, uma coisa que eu gosto muito de destacar, quando eu falo assim, avaliação não é aquele evento onde parou, vamos todo mundo para o laboratório, vamos avaliar a equipe, vamos parar, hoje é só teste. Não, treino é avaliação, competição é avaliação, jogo é avaliação, tudo é avaliação, todo dia é avaliação. Então, a partir do momento que vocês entendem que o processo como um todo, ele te avalia 24 horas por dia, e no treinamento e fora dele, vocês vão começar a entender de fato o que é o controle de carga no seu sentido mais amplo, e essa é a visão assim, que eu queria passar para vocês antes de começar, tá? Para a gente entender a coisa numa perspectiva macro. Eu sempre gosto muito de passar essa visão da perspectiva macro, para depois a gente começar a discutir o micro, porque não adianta nada eu começar a ficar falando aqui de variabilidade da frequência cardíaca, velocity based training, eu começar a ficar falando de pontos específicos aqui dentro de algumas caixinhas, se o processo não está claro na cabeça de vocês. O processo tem que estar claro, como eu falo muito, para encerrar minha fala e passar a palavra para o Pedro, foco no conceito. Foco no conceito. A ferramenta, os instrumentos, eles estão aqui para auxiliar a gente, mas o foco está no conceito. Pedro, meu amigo, a palavra está contigo. Eu vou já encerrar aqui o meu compartilhamento de tela e você fique, por favor, à vontade para começar a sua explanação. Eu só não estou te ouvindo, tá? A tua tela já está aqui, tudo bem, mas o teu áudio não está chegando, não. Só um minuto aqui. Agora sim. Tá chegando? Tá. Porque eu botei o fone de ouvido aqui, mas eu não sei porque eu não tava conseguindo falar. Eu vou dar sequência sem o fone. Se der algum tipo de retorno, tu me avisa aí. Bem, primeira coisa que eu quero fazer, Renato, é agradecer mais uma vez todo mundo que tá presente. Essa introdução que você fez da minha pessoa aí, você sabe o quanto eu sou grato a você também por isso, você fez parte disso. Muitas das pessoas presentes aqui já estão botando no chat comigo que foram meus alunos de pós-graduação, de curso que a gente já fez, ou então que dividiram algum tipo de atuação profissional comigo. Isso me deixa muito feliz de ver que eles estão voltando para continuar ouvindo o que eu vou falar. Então, para não ficar uma coisa sem delonga, a gente vai partir direto mesmo para dentro do treinamento baseado em velocidade. Para mim, eu não tenho nenhum medo de dizer hoje, e espero mostrar para todo mundo que está presente aqui, que quem trabalha com esporte, principalmente com esporte que a gente chama de esporte de agressão, que você pode falar como futebol, basquete, canoagem, rugby, essa parte é uma das melhores maneiras de se treinar. A gente vai ver que ele distancia você da fadiga mecânica e isso leva a benefícios para você poder explorar ainda mais a parte do treinamento específico do esporte, além de ter uma facilidade que não existe como você descartar isso, que é o fato de você poder ter um monitoramento em tempo real e passar essa informação para o atleta, que hoje em dia os atletas estão cada vez mais engajados no trabalho, e quando eles começam a ter esse acompanhamento em tempo real, a gente vê que tem muitas respostas ainda mais positivas. Então, a ideia desse modelo hoje de treinamento baseado em velocidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar bem claro que potência, a gente vai estar sempre falando de trabalho sobre tempo. Só que o trabalho, a gente pode ter o trabalho como força em relação à distância pelo tempo. Quando eu desmistifico essa parte aqui, ainda tirando o tempo,
eu fico com potência igual força e velocidade. Então, a gente tem que ter sempre em mente que potência é igual força e velocidade, é uma equação bastante simples de se entender. E a gente sabe também, Renato, que quando a gente está falando de velocidade por força, a gente tem aqui um pico de desenvolvimento de força ideal, que é onde eu desenvolvo maior força em relação ao tempo. E essa contração, esse pico de velocidade de contração, pico de desenvolvimento de força, ele ocorre no intervalo de tempo muito baixo. Então, aqui seria o meu pico de desenvolvimento de força. Nessa ponta aqui embaixo, eu teria a minha principal característica de força, onde eu desloco grandes cargas, mas, porém, em velocidades baixas, como vocês podem ver aqui no eixo X, no eixo Y. E quando eu desloco grandes velocidades, eu acabo deslocando baixas cargas. Mas, como tudo na vida, graças a Deus, principalmente quando a gente fala de treinamento físico, essa parte é adaptável. Então, a maioria das partes nossas de treinamento ocorre nessa zona cinza aqui, tá? Cerca de 80% do treinamento, a gente pode dizer assim, que ocorre nessa zona. Aqui a gente tem os treinos caracterizados por velocidade e aqui embaixo a gente teria os treinos caracterizados pela força. Só que, como eu mencionei com vocês, quando eu treino deslocamento de bastante cargas, eu estou botando essa imagem aqui para facilitar o entendimento de todos os presentes, eu tendo a ter uma adaptação dessa reta, uma melhora para deslocamento à direita, ou seja, eu fico mais forte, eu consigo levantar mais peso e não necessariamente isso precisa ser mais rápido. Um exemplo clássico que eu posso dar aqui, os levantamentos olímpicos, quando a gente vai ver as Olimpíadas de 4 em 4 anos, o importante é a pessoa levantar o peso, não tem tempo para ela fazer aquilo. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração. Por um outro lado, quando eu tenho uma atividade olímpica também, onde o lançamento de um dardo, ela exige uma alta capacidade de força num tempo muito curto. E quanto mais eu treino isso, mais eu desloco essa capacidade de gerar força rápida para a direita. E o ideal é que você, cruzando esse treinamento, tanto da força, quanto da capacidade de desenvolver força, quanto da capacidade de desenvolver velocidade, você deslocaria essa curva para a direita, melhorando como um todo. A gente sabe que essa curva melhorar como um todo, ela é uma utopia, que essa atleta aqui, por mais que ela treine muita força, nesse sentido aqui de força de deslocamento de peso, dificilmente ela vai melhorar a curva dela a ponto de ficar nesse sentido aqui. O que vai acontecer com o treinamento, de fato, é você diminuir esse déficit. Por que a gente chama de déficit isso? Porque essa atleta ela é extremamente competente e treinada para essa curva aqui. Mas eu consigo afastar um pouquinho mais essa curva aqui embaixo para cá, melhorando também a capacidade de tolerância à carga. E isso diminui o déficit dela de desenvolvimento de força. Esse é o grande conceito que eu, pelo menos, particularmente acredito. Então, a gente já sabe hoje que a maioria dos esportes, como eu falei com você, que são aqueles esportes que exigem a agressão, exigem a invasão à área, exigem o deslocamento de 1 contra 1, exigem uma intensidade muito forte e muito rápida, eles se encontram nesses esportes aqui. A gente pode citar o basquete, a luta, o rugby, o handebol, o futebol, são os principais esportes que requerem intensidade e força, tá? E nos outros lados dos eventos eu tenho, como eu citei para você aqui, o powerlift e a maratona, aonde talvez não seria tão interessante a gente trabalhar com o modelo do VBT. Eu, particularmente, não veria assim um benefício a ponto de justificar a gente aplicar um VBT para esses modelos, a não ser que eu quisesse fazer uma pré-ativação, um pré-treinamento antes de uma sessão específica de um levantamento de carga muito grande, mas isso aí também teria que avaliar se tem a necessidade. Porque a literatura mostra para a gente que quem mais se beneficia com o treinamento baseado em velocidade são essas pessoas que estão nesse ciclo aqui. E eu recomendo a todos vocês que leiam esse trabalho do Boucher, que é um dos principais pesquisadores hoje mundiais quando se fala desse tipo de treinamento. Então, a gente já sabe, como eu vim conversando com vocês aqui, que cada esporte tem uma característica. Eu estou trazendo aqui alguns esportes como o triatlo, o rugby, o futebol. A gente sabe que cada esporte tem a sua parte técnica, tática e física. E as distribuições, segundo a literatura, variam de esporte para esporte. E qual é a grande dificuldade hoje? A gente precisa fazer com que o nosso atleta performance, tá? A gente tem que fazer isso,
tem que deixar ele muito bem preparado para ele performar principalmente no jogo ou para ele performar principalmente nos treinos específicos da modalidade que ele vai desenvolver. Esse é o conceito de quem prescreve exercício, ou então quem controla o exercício. E nesse sentido, nós temos aqui a figura do treinador. Eu quero que vocês se identifiquem aqui quem for o treinador, tá? Porque o guerreiro ele tem que saber usar as armas dele para poder dosar o volume e a intensidade. Ele tem que saber, como você mostrou muito bem, o que é carga interna e o carga externa, tá? Ele tem que saber monitorar essas respostas da carga externa em relação ao que ela provoca na carga interna. Para quê? Para que ele possa equilibrar essa balança de fitness e fadiga e também fazer os ajustes do treinamento, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de dispositivo. Então, essa parte aqui de balança, fitness, fadiga, tentando alcançar a performance, ela é em conjunto, tanto do atleta sabendo interpretar e principalmente externalizar as percepções de esforço dele e o melhor desempenho, e o treinador saber organizar, ajustar e interpretar e também saber dosar isso com as armas que ele tem. E a gente vai ver isso ao longo da semana, quando a gente fala de treinamento de HIIT, quando a gente fala de treinamento VBT, ou então outras armas que a gente poderia estar usando. Então, hoje a gente já sabe que esse modelo que a gente chamava antigamente de tradicional, onde a gente tinha o estímulo de treinamento, que causava uma fadiga, a gente precisava de uma recuperação, se esperava uma supercompensação. Se você não tivesse esse período, você poderia ter o overreach ou o overtraining aqui, que a gente teria perda da performance. Isso aqui era um modelo que nós acreditávamos. E hoje a literatura começa a mostrar para a gente que o atleta tem que ter uma fadiga no treinamento, mas, de fato, a gente já deve, de todas as etapas, tentar evitar o overreach, que é que ele perca a performance, principalmente nas sessões subjetivas e nas sessões subjacentes. Quando eu falo de sessões subjacentes, pode ser um atleta, no caso do futebol, fazer um treinamento de musculação e logo depois ir para um campo de futebol treinar a parte técnica tática, onde ali sim é o principal objetivo do treino. Então a gente entende que se você souber dosar esse atleta, ele vai evoluir, mas se você não souber dosar, essa bateria dele vai cada vez ficar mais vazia e aí você abre uma janela tanto para as fadigas, para a perda de desempenho e para a lesão. Então, a gente entende que hoje o treinador ele tem que conhecer uma estratégia eficiente para poder otimizar o treinamento dele e manter o atleta aqui. Eu estou botando uma figura bastante representativa de extremamente motivado, ativado e gerando potência. Por isso essa imagem tipo pegando um fogo não é um levantamento olímpico, é uma imagem de prontidão de um atleta capaz de desenvolver potência, principalmente quando ele está naquele escopo dos esportes que nós discutimos ali, que envolve eficiência, tempo, potência. Então, o que a literatura tem trazido para a gente em relação a esse trabalho de força-velocidade? Eu quero que todos vocês aqui conheçam esse pesquisador, tá? O Joan Badilho, que é um espanhol, talvez um dos principais, talvez não, o principal pesquisador em treinamento de força VBT. A gente pode ter orgulho hoje também de citar dois grandes brasileiros que produzem muita qualidade com isso, que é o Fábio Nakamura, que eu tenho o prazer de chamar de amigo, junto com o Irineulo Turco. Tá? Então, são pessoas que produzem muita qualidade e quantidade de movimento e também trabalham-se junto com José Badilho. Então, é um pesquisador que quem tem interesse pelo tema deve começar a ler. O que ele está mostrando para a gente aqui? Que a perda da velocidade é um indicador de fadiga neuromuscular durante o treinamento de força. Esse é um estudo talvez mais clássico dentro do VBT. Tá? Como é que a gente pode interpretar esses gráficos? Se ajustou uma carga, tá? Vocês têm que entender isso, a carga do VBT ela é ajustada antes de você realizar. Se ajustou uma carga para que o atleta aquecesse uma velocidade de 1 metro por segundo, fizesse 3 repetições de agachamento. Depois que você aqueceu, foram realizadas 3 séries até 12 repetições. Reparem que as velocidades elas vão caindo da primeira repetição até a 12ª. Esse delta de velocidade ele aconteceu em 65%, ou seja, da primeira série à última série,
65% da média propulsiva foi perdida, e eu já vou explicar o que é a média propulsiva, que isso é muito importante que todos vocês saibam. Passou um intervalo entre as séries, ele repete a segunda série, você vê que novamente cai 66% da primeira repetição até a última repetição, passa um intervalo entre as séries, faz a terceira série e essa tendência continua caindo também em média de 65%. Passa um tempo de intervalo, se repete a mesma carga do aquecimento para que ele fizesse mais 3 repetições e a gente observa aqui que tem um delta de 30% de perda de velocidade média propulsiva quando eu calculo as primeiras 3 repetições com as últimas 3 repetições. Pedro, o que isso quer dizer para a gente? Vamos analisar agora a fadiga. Tá? Olha que interessante, nós estamos pegando a amônia e o lactato, são importantes marcadores de fadiga, tá? Fadiga metabólica, e eles mostram para a gente que quando eu faço uma perda, tá, em torno de 65% de média propulsiva, eu consigo ter um acúmulo de lactato muito grande da primeira à última repetição. Ou seja, eu posso afirmar que eu tive uma fadiga muito grande, tanto para lactato quanto para amônia. Então, eu treinar até a fadiga para esportes que exigem logo em subsequência que o meu atleta chegue pronto para desenvolver força e potência, pode não ser o melhor método de treinamento. E a gente está vendo cada vez mais na literatura que isso é uma realidade. E o que é a diferença de quando a gente fala de velocidade média propulsiva para velocidade média ou velocidade de pico? Prestem bastante atenção nisso, que isso é uma coisa muito importante para quem deseja trabalhar com treinamento de força e velocidade. Quando eu falo de velocidade média, eu pego o início do exercício ao final do exercício e faço uma média. Isso é uma velocidade média de treinamento baseado em velocidade. Quando eu falo em média propulsiva, são os encoders lineares que são capazes de entregar isso. Já é importante a gente falar isso. Mais à frente vocês vão ver o que é encoder linear, não se preocupe, apesar de eu saber que muitos já conhecem. Como é que funciona esse aparelho? Ele pega do início do exercício até a fase final do exercício. Só que a gente tem que lembrar que na fase final do exercício já ocorre ali 1.0 em aceleração. Eu tenho que frear o movimento para poder fazer a fase excêntrica. Então, o encoder linear que trabalha com a média propulsiva, o que ele faz? Ele pega o início do movimento, vai pegando aceleração por aceleração. Quando a aceleração é menor do que a força gravitacional, ele já considera aquilo ali como o final do exercício, trabalhando somente com a fase que nós temos a aceleração. Por isso que é média propulsiva. Ele vai descartar aquela fase de negativo ou a fase zero do exercício, que é o final do movimento. Isso muda bastante quando a gente está analisando, principalmente atletas de alta performance, que nós estamos falando aqui, inclusive, de indivíduos olímpicos. E quando eu trabalho com a velocidade de pico, se eu trabalhar com a velocidade média, vai ser a maior velocidade em todo o movimento. Quando eu trabalho com a velocidade média propulsiva, vai ser a minha maior aceleração antes de chegar naquele ponto zero, para vocês terem bastante conhecimento quanto a isso. Então, mais um trabalho, voltando de novo do mesmo José Badilho, tá? Que é um dos grandes pesquisadores, como eu falei com vocês. Ele quer ver a resposta aguda e tardia em relação aos exercícios de força elevando a fadiga. Olha que interessante. A gente vai ver aqui embaixo que ele faz 3 séries de 6 repetições, levando a uma perda de 20% da média propulsiva, como nós acabamos de discutir, ou chega até 12 repetições, que a gente tem uma perda de 43% da média propulsiva. E olha quando a gente vai olhar as respostas agudas e tardias. Aqui eu tenho o indivíduo basal em repouso. Quando é o pico do exercício, os dois levam a uma perda de desempenho. Quando eu vou analisar o grupo que fez 6 repetições com 20% de perda de média de velocidade propulsiva, quando dá 6 horas pós-treinamento, esse grupo já recuperou. O grupo que foi até 12 e perdeu 40% da média de velocidade propulsiva não está em prontidão. Então, por exemplo, que é muito comum aqui dentro de futebol, o cara faz um treino específico de força pela manhã e vai treinar no campo à tarde.
Olha o quanto que eu poderia potencializar esse treinamento se eu pudesse otimizar essa região, distanciando esse atleta da fadiga, inclusive em risco de lesões. E reparem que até 48 horas pós-exercício, ele não recuperou a parte dele de fadiga, nem para o squat, nem para o supino e nem para o salto. São diferenças bastante acentuadas aqui. Pedro, isso daí se serve para qualquer movimento? A gente está vendo agora aqui que quando a gente está falando de agachamento em relação à barra por trás das costas, o agachamento com a barra por trás das costas, o agachamento tradicional, a gente quer saber qual é a velocidade que a gente deve deslocar a barra para poder trabalhar com os percentuais de esforço em relação à repetição máxima. Será que eu posso ter uma velocidade de deslocamento da barra, estimar qual é o percentual de repetições máximas que eu estou trabalhando? Esse trabalho mostra para a gente que sim, tá? Todos eles são com a média propulsiva, feitos com encoders. A gente está vendo que as repetições vão de 40% de um RM até 100% de um RM, e aqui dentro a gente já tem as velocidades de média de velocidade, média propulsiva de velocidade e pico de velocidade propulsiva que a gente pode trabalhar em relação a percentual de um RM. Então, hoje, quem não tem um encoders, vocês vão ver que quando você tem a capacidade de mensurar as números de repetições ou a velocidade de deslocamento, você também consegue afirmar com uma certa assertividade qual é o percentual de carga em relação a um RM que você está trabalhando. Então, é importante a gente mostrar que isso já existe, tá? É importante a gente mostrar também que a gente já tem esses estudos realizados para 3 movimentos de perna, sendo o leg press, o squat, o agachamento completo ou agachamento a 90 graus, aonde a gente já sabe em relação aos percentuais de um RM de 15% até 100%, qual é a velocidade média propulsiva que você espera se trabalhar. Isso dá muita facilidade para quem, inclusive, não tem hoje um encoder ou um acelerômetro e quer trabalhar com esse método, como nós vamos ver no final dessa aula. Então, aqui são as validações que vocês possam ver, que realmente são escalas bastante assertivas, e a gente tem aqui tanto para velocidade máxima, quanto para o pico de velocidade propulsiva. Isso é um trabalho que dá bastante liberdade para quem quer trabalhar com esse método no dia a dia. Pouca gente tem falado hoje em dia se a gente pode trabalhar com a velocidade de deslocamento da barra para homens e mulheres. A gente vê muito falar de VBT, mas a gente não vê ainda muita gente falando se esse método serve para homens e mulheres ou se tem diferença entre indivíduos mais fortes ou mais fracos. Isso é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar. E esses pesquisadores espanhóis também, que lembro a vocês que o Bolsa Nobre aqui, ele é um dos principais produtores dos aplicativos que a gente usa, como o MyJump, como o Powerlift, como uma série de aplicativos envolvendo aceleração. Eles mostraram para a gente que tanto para homens quanto para mulheres, essa regressão linear mostra-se bastante positiva, ou seja, pode-se trabalhar com VBT com homens e mulheres, a gente tem uma assertividade para fazer isso. E quando a gente fala em relação a homens e mulheres mais fortes ou mais fracos, existem sim diferenças de velocidade em relação à média propulsiva. As pessoas mais fracas conseguem desenvolver menos velocidade propulsiva, sendo isso para homens ou para mulheres. Tá? Então, é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração. Agora tem um outro trabalho também, como eu falei com vocês, de 2 brasileiros, o Irineu Luturque e o Fábio Nakamura, junto com o José também Badilho, que é a referência que eu venho citando ao longo da aula, que ele está fazendo a determinação da carga ótima de treinamento para salto em vários esportes usando a média propulsiva. Olha que interessante, a gente tem aqui dentro treinamentos de campo, corridas de campo como velocistas, saltadores, arremessadores, o pessoal inteiro dos esportes olímpicos, tanto os masculinos quanto os femininos. Nós temos aqui dentro o pessoal do rugby, do futebol americano, temos do futebol, os corredores de endurance e os praticantes de esportes de combate e jogadores de tênis. Olha que interessante que esse estudo mostra para a gente. Quando a gente quer determinar a carga máxima deles de treinamento, se mostra bastante eficiente, é possível se fazer isso, e a velocidade média propulsiva se acredita que deva se ficar em torno de 1 metro por segundo, como mostra esse artigo, que é o que a literatura vem mostrando para a gente. E aí, lembro-se a vocês que vocês devem evitar
tentar perder mais de 20% de deslocamento de média propulsiva, como nós vimos no artigo anterior. Tá? Também vindo desse modelo do Turco e do Fábio Nakamura, a gente sabe hoje que já pode afirmar que indivíduos mais fortes com salto apresentam também maiores velocidades em corridas com barreira. Então, para quem não tem nenhum tipo de método de trabalhar, uma simples treina, você pode achar uma associação entre o salto vertical, o contramovimento e o salto em vertical com melhoras de tiros de 100 metros. Você pode simplesmente fazer essa relação porque ela é positiva e leva ao desempenho. Então, agora vem a parte que todo mundo espera. Após eu apresentar para vocês que o VBT ele diminui a fadiga, ele potencializa o estado de prontidão para o seu atleta chegar ao treinamento com eficiência. A gente encontra com o VBT, que é um treinamento mais curto, os mesmos ganhos de força do treinamento tradicional. Só que a gente leva a uma ocorrência muito menor de fadiga metabólica e periférica, e a gente pode assumir com isso que a gente deixa o atleta um pouco mais distante de lesão, sem perder performance. Só que ele é recomendado para aquele grupo que eu mostrei para vocês que estão no meio da roda ali, que são os esportes de ações de invasão, vôlei, basquete, futebol, rugby, luta, que envolve altas intensidades. Como que eu posso fazer isso na prática? Tá? A principal coisa que eu quero trazer para vocês é esse estudo que realmente, mais uma vez, nós temos o mesmo espanhol Badilho, para vocês terem uma ideia de como ele produz conteúdo. Ele vai comparar os diferentes tipos de encoder lineares com aplicativos para extrair a eficiência desses modelos e mensurar a capacidade da carga. Então, quem não tem um encoder que é mais caro, quer trabalhar com telefone, será que isso vale? Quem não tem um encoder, quer trabalhar com repetição de reserva, por exemplo, nós vamos ver isso também um pouco mais à frente. O que eles estão mostrando para a gente? Esses devices chamados T-Force, o Speed for Lift, o CIT, que é esse modelinho aqui, tá? É uma marca, e o MyLift, que é o aplicativo, eles trabalham com essas versões do software, eles conseguem melhorar o tempo, mensurar o tempo e a velocidade, posição e tempo, e as características dele em relação à mecânica variável. A gente vê que os encoders lineares têm muito mais função, por isso são mais caros e mais eficazes, mas também aqui o MyLift, ele consegue mensurar o pico de velocidade, a velocidade de deslocamento horizontal e velocidade de pico média, tá? Levem-se em consideração quando a gente pega sem análise o quanto de erro esses aplicativos apresentam, tá? É esperado que todo atleta, todo equipamento tenha algum tipo de erro, que é o erro sistemático, o João Claudino fala-se muito bem sobre isso, e a gente aqui dentro vai começar a analisar agora as comparações inter e intraclasse com esses aplicativos. O que a gente pode afirmar? Quando a gente está usando o celular, ele apresenta as maiores taxas de erro. Tá? A gente pode dizer que o celular, apesar de poder ser usado, quem trabalha com ele tem que saber que eles apresentam as maiores taxas de erro, tanto para eventos intraclasses quanto interclasses. Então, a gente apresenta tanto para intervalo de consciência, de confiança, tanto para pico de velocidade, quanto para média propulsiva, que eles nem são capazes de fazer. E quem quer usar essa tecnologia tem que saber que você está usando uma coisa com maior grau de erro, mas é melhor do que você trabalhar sem usar nada, por exemplo. Tá? Ou então, quem não usa ainda a parte de frequência de reserva, repetição de reserva, que nós vamos ver agora na aula. Então, vindo por essa capa de uma metodologia de treinamento que mostra uma excelente eficiência para fugir de fadiga e gerar potência e velocidade, é importante a gente saber disso. Você foge de fadiga, mas você não deixa de ganhar os benefícios de força e velocidade quando você treina com isso. Esse é o grande chefe, é o cargo-chefe do trabalho baseado em velocidade. Já se foi criado uma tabela de repetição de reserva, tá? Onde você pergunta para o teu atleta, para essa carga que eu estou te treinando, quantas repetições a mais você conseguiria fazer, desde que o atleta saiba que ele tem que ter a intenção de gerar a velocidade máxima em todas as repetições. Isso é o mais primordial. Quem quer treinar VBT, o atleta tem que saber que ele tem que ter a intenção de gerar força máxima em todas as repetições.
E quando ele perde 20% dessa força máxima, deve-se parar o treino. Como eu falei com vocês, quem trabalha com encoder linear ou então tem tempo real essa resposta. Vocês viram isso comigo na máquina que eu trabalho dia a dia. Em tempo real você consegue mensurar, por isso que eu falei a importância do feedback em tempo real. Quem não trabalha com tempo real, você pode trabalhar com repetições de reserva. O seu atleta tem que estar ciente que ele tem que fazer a repetição no máximo de velocidade que ele quer fazer para aquela carga que você ajustou. E quando você pergunta para ele, fulano, quantas repetições a mais você consegue fazer? Vocês vão ver que é igual uma escala de Borg. Se ele fala assim, eu conseguiria fazer uma repetição a mais, você vai dar uma nota 9 para aquele treinamento. Consigo fazer de 2 a 3, ele está numa escala de percepção de 7,5, é como se fosse um Borg, tá? E isso daí tem alguma relação, existe algum estudo que comprove isso? Foi uma pergunta que foi feita também. E esse grupo de espanhóis que eu venho falando também fez essa aplicação aplicação da frequência de repetições de reserva em relação ao treinamento com velocidade. E eles mostram para a gente que sim, quando eu faço esses números de repetições realizadas e tenho aqui dentro a repetição de reserva, lembra vocês que 10, o aluno não consegue fazer nenhuma repetição a mais, tá? É importante vocês afirmarem isso na cabeça de vocês, fiquem bastante claros que quando eu falo que a minha repetição de reserva é 10, eu não consigo fazer mais nenhuma. Aqui vale a uma repetição máxima. E quando eu faço, por exemplo, 8 repetições na intenção máxima, eu consigo estar trabalhando em torno de 79% de uma repetição máxima. Essa tabelinha foi validada. Isso é muito bacana porque a gente já consegue saber hoje com clareza que as zonas de trabalho que são relacionadas à velocidade ocorrem nessas zonas de percepção de esforço, na frequência de reserva. As zonas de força ocorrem nessa escala de percepção de esforço e aqui em cima a gente tem um total de repetições. E isso eu quero citar agora para parabenizar o trabalho do Neto Pereira, que é o fisiologista do Confiança, tá? Que também faz parte do nosso grupo, que ele desenvolveu essa tabela onde você controla, são dados reais aqui, tá? Você controla a quantidade de repetições que o aluno fez ao longo da semana de treinamento, tá? Cada dia aqui são 3 dias de treinamento ao longo das 4 semanas. Ele faz um salto horizontal pré e pós, tá? Aqui nós temos as repetições de reserva. Quando ele me dá um 5, significa que ele faria o quê? Mais 4 repetições, para ficar bem claro isso. Quando ele me dá uma repetição de reserva 5, tá? Eu estou aqui, ó. Estou aqui. Ele faria mais 4 a 6 repetições. Tá? Então, ele começa a ver as repetições de reserva e faz um delta do pós-treino com pré-treino. E bota aqui o quanto que ele perdeu de performance no salto horizontal. Depois ele gera uma linha de tendência. Vocês vão começar a ver comigo aqui, onde eu tenho aqui o delta de perda de salto em centímetros e aqui a minha delta de percepção de frequência de reserva. Quando ele me dá uma percepção de reserva muito alta, significa que ele perdeu, ele está treinando muito forte e ele também está perdendo desempenho, ou seja, a fadiga está instaurada. E reparem também que aqui, quando a gente mensura a PSE com a repetição de reserva, o mesmo acontece. Quanto mais alta a minha percepção de reserva, maior a minha percepção de cansaço. E também eu estou mais perto da fadiga e estou perdendo desempenho. Para facilitar isso aqui agora, nós vamos ver a planilha na prática. Eu vou parar de compartilhar essa tela, vou pedir que o Renato fale com o pessoal. Renato, se alguma dúvida, enquanto eu abro a planilha aqui para a gente trabalhar. Eu estou acompanhando aqui o chat, pedir para o pessoal ir deixando as perguntas, que caso exista alguma dúvida, alguma pergunta, vai deixando que no final a gente vai responder. Agora, deixa eu dar só uma complementadazinha, porque isso é um assunto também que eu gosto e acompanho. A escala, eu não sei se todo mundo conhece a escala de repetição de reserva, que é essa escala que está sendo apresentada agora, e ela é uma escala que é um Borg adaptado para força, baseado em quantas repetições o indivíduo conseguiria permanecer fazendo em determinada carga. Então, assim, percebeu-se que o Borg tradicional, quando aplicado para treinamento de força, principalmente para altas cargas e baixas repetições, dificilmente o indivíduo dava um Borg alto.
testem vocês. Eu não sei se vocês já perceberam com o aluno de vocês. Quando um aluno de vocês, ou vocês mesmos treinando, realizam ali, vamos dizer, 5, 6 repetições com uma carga máxima para aquelas repetições e chegam até a falha ali na quarta, quinta, sexta repetição, dificilmente a gente dá um Borg 10. Quem treina sabe que dificilmente a gente dá um Borg 10 porque aquela falha ali, naquele movimento, dificilmente, naquela quantidade de repetições, dificilmente ela gera uma fadiga central e uma sensação de esforço central que motive a gente a dar uma nota alta. Então, na tentativa de corrigir um pouco esse erro, ainda que o indivíduo estivesse trabalhando com a carga máxima, ele dava um Borg que não era máximo, foi criada a escala de percepção baseado em repetições de reserva. Então, quantas repetições o indivíduo sabe que seria possível realizar está associado com a nota que ele daria de esforço. Quanto sobra de repetição? E aí a gente começa a ver um pouquinho mais de precisão na hora de fazer essa correlação da percepção de quantas ele conseguiria realizar com um percentual de carga obtida em teste de carga máxima e submáxima para outros números de repetições. Por isso que ela vem fazendo bastante sucesso. É importante também destacar aquela figura colorida ali, ainda que tenha ali uma zona ilustrada de hipertrofia, isso eu gosto de falar, a gente hoje sabe que não existe essa zona de hipertrofia, a gente hipertrofia em todas as faixas de repetição, mas o foco aqui, como o foco hoje é potência, a gente vai deixar para gastar mais tempo falando de potência, que aí está muito claro ali, né? Aquele bloco verde, ele está ali até 6 repetições e deixando pelo menos 2, 3 repetições de reserva sempre, nunca levando o indivíduo até a falha, certo? Para aí sim a gente ter ali uma adaptação efetiva sem gerar fadiga e imprimindo o máximo de velocidade possível nas execuções. E aí eu estou me metendo um pouquinho mais ainda aqui na tua aula, tá, Pedro? A tua aula está sendo brilhante, mas como é um assunto que eu também me atraio e eu acho que é importante a gente fazer algumas pontuações em relação ao que vem sendo praticado e ao que realmente é o VBT na sua essência e na sua concepção. Eu sempre gosto de bater assim um pouco nessas questões de concepção do método, para que ele foi desenvolvido, os cuidados que a gente tem que ter para como ele vem sendo aplicado na prática. O VBT clássico, treinamento baseado em velocidade, o Pedro mostrou lá no início aquela figura que circulava os esportes que tinham necessidade, que são esportes que eles chamam de invasão, de necessidade de promover uma velocidade muito rápida no intervalo muito pequeno de tempo para você quebrar uma determinada barreira. Isso não necessariamente acontece quando a gente precisa levantar carga alta, quando a gente precisa levantar peso. Então, será que para o treinamento de força clássico, será que para o CrossFit, será que para o LPO, será que para essas modalidades que o pessoal começou agora a fixar, a usar aplicativo e começar a falar em VBT, a essência do VBT real, ela se aplica àquela questão quando a gente olha para ali, para aquela zona lá de velocidade de 1 metro por segundo, será que ela se aplica? Provavelmente não, porque a gente, na maioria dessas modalidades que eu falei, a gente precisa levantar peso, a gente não precisa dar um sprint explosivo no intervalo de tempo muito pequeno para vencer de alguém, a não ser em raras exceções de provas de CrossFit, mas, no geral, a gente precisa levantar peso e não necessariamente a gente precisa ficar olhando muito para esse 1 metro por segundo, mas, obviamente, que o conceito do trabalho de potência, independente de que ponto ele esteja na curva, seja com a maior força, maior carga ou com a menor força e a maior velocidade, a gente sempre tem que treinar ele livre de fadiga. Isso é um conceito que ele tem que levar para a vida. Vai treinar potência, é livre de fadiga. Em que momento você vai organizar ele na tua sessão de treinamento? Vai botar no meio, no início ou no final? Entendeu? No início, óbvio. E aí você vai organizando dessas formas. E quando é que você vai treinar a potência? No dia que você está com as tuas outras variáveis e teus outros indicativos mostrando que aquele indivíduo não se recuperou totalmente das sessões anteriores, ou no dia que ele está recuperado? No dia que ele está mais recuperado. Como é que a gente vai monitorar isso? Aí isso é papo para quarta-feira. Tá bom, Pedrão? Obrigado aí, desculpa pela intromissão. Nada que isso.
Eu que te agradeço, Renato. Você acha que você complementou com maestria aí o trabalho que a gente está querendo desenvolver. E a ideia é justamente isso. E você vai ver que a gente está deixando uma escala pré-pronta, porque a gente hoje falou do VBT em termos de conceito, mostrou que ele pode ser aplicado para homens e para mulheres, que não perde desempenho de potência, que você diminui a fadiga e que você pode se beneficiar tanto com indivíduos fracos como fortes. Mostramos que tem bastante tecnologia para você usar em termos de encoder, todo mundo entendeu a diferença de velocidade máxima para velocidade média propulsiva, todo mundo conseguiu entender ali dentro que já existem escalas de velocidade de deslocamento da barra ideais para mover com o VBT. Se aconselha que se trabalhe em torno de 20% máximo de perda para evitar principalmente a fadiga mecânica e metabólica. E vocês viram também que a gente pode trabalhar com conceitos aqui com linha de tendências apenas controlando velocidade de salto e frequência de reserva. Então, essa planilha aqui ela vai contemplar quem participou do nosso curso, a gente vai deixar ela de brinde. Reparem primeiro que instrumento aqui, aí, né, que vai entrar no pacote. Vocês reparam que aqui foi controlada a quantidade de repetições que esse indivíduo fez na intenção máxima de desenvolver força, já dando uma ideia aqui de carga externa de treino. Aqui foi feito o salto pré e o salto pós. Aqui nós temos a escala de repetição de reserva. Quando eu mostrei para você que a nota 5 significa que esse atleta ele poderia fazer de 4 a 6 repetições mais naquela sessão, ou seja, foi um treino leve, a gente pode dizer assim, e aqui ele faz um delta de perda de desempenho. Aqui é a unidade arbitrária de treinamento, PSE vezes Borg, tá? Tempo vezes Borg. Aqui a escala de percepção de esforço, que é o Borg em si, e aqui a escala de percepção de reserva, que é a mesma que foi usada aqui em cima. Reparem que quando agora, se eu fizer essa parte aqui, eu vou simplesmente agora recortar essas escalas aqui, vou recortar, automaticamente a minha tabela aqui já zerou. Então, conforme você for colocando aqui os dados da semana de repetição de reserva e o calculado delta de salto, a tabela volta e já te dá a linha de tendência. Então, é muito fácil de você entender. E como nós mostramos na aula, quanto maior a minha percepção de esforço, que é o PSE, eu também estou trabalhando normalmente perto da minha velocidade máxima de deslocamento. Eu estou fazendo o máximo de velocidade que eu consigo fazer, ou seja, eu estou alcançando a fadiga. Existe uma linha de tendência aqui positiva e ela também se coloca dentro do delta. Então, para a aula de hoje, eu encerro aqui, Renato, o meu conteúdo, excelente, já mostrando as planilhas, deixando as coisas bastante claras. E lembro que amanhã a gente vai mostrar também como que a termografia poderia mensurar se realmente teve algum tipo de fadiga, algum risco de lesão, ou então lesões pré-existentes. Eu vou trazer esses cenários para que a gente possa discutir. Não vou explicar a termografia em termo conceitual, nós vamos aplicar a termografia na prática e eu vou ceder também um e-book que eu fiz para uma empresa brasileira que é a Poliscan, que é uma da líder mundial de vendas de termografia, que ele está completo ali, desde o preparo da sala até a interpretação da sala. É um e-book com 80 páginas, mas muito, muito, muito claro e muito focado no desenvolvimento da termografia, que vocês também vão receber quem fizer o controle de carga com a gente nesse treinamento. Bom, Pedrão, parabéns, meu amigo. Muito obrigado pela brilhante aula. Acho que a gente já abriu com chave de ouro. Eu vou responder só pelo avançar da hora, como eu prometi que eu ia até às 10, tá? Eu vou responder aqui, tentar responder umas 2 perguntinhas rápidas. Bom, primeiro perguntaram, numa periodização, trabalhar potência primeiro ou hipertrofia? Na verdade, o foco do curso aqui nem era programação, mas sempre cai pergunta de programação e a gente tenta responder aquilo que dá para responder. Quando eu falei em ordenação de ordem, foi para dentro de uma sessão, mas quando a gente pensa num planejamento macro, quando a gente pensa numa organização ao longo de períodos longos, aí a gente já inverte as coisas, tá? Geralmente a potência fica para ser desenvolvida, força de velocidade, força explosiva, força de potência, mais para perto da fase competitiva do que da base, tá? Hipertrofia, o estímulo adaptado para o que chamam de hipertrofia vem de base, tá? Mais uma questão aqui, uma dúvida relacionada...
Quando eu falei de VBT, a aplicação do VBT é o VBT na sua essência, por isso que eu destaquei o VBT na sua essência. Encontrar a carga ótima para produzir a maior velocidade é a velocidade naquela faixa ali. Treinar baseado nisso. Agora, monitorar a fadiga periférica por meio de velocidade de salto ou de altura de salto, de velocidade de execução, aí é outra coisa. Aí é você monitorar a fadiga periférica por conta de carga de treinamento, de excesso de treinamento, por meio do uso de uma técnica que vai mensurar a velocidade de execução ou altura de salto, tá bom? O EVBT, na sua essência, achar a carga ótima para produzir a maior velocidade é uma coisa. Monitorar a fadiga por meio dessa técnica já é outra, tá bom? Se eu estiver falando besteira, você me corrige, Pedro. É isso. Não, perfeito, exatamente isso. É isso, 10:01. Já estou aqui passando 1 minutinho, não queria prender o pessoal, eu sei que todo mundo trabalha o dia inteiro, então a ideia é essa, é chegar, abrir 9 horas, fazer uma abertura breve, ir direto ao assunto, discutir a aplicação prática, entregar uma ferramenta e ainda ter um tempinho para tirar algumas dúvidas, interagir, trocar alguma ideia, responder algumas perguntas. Eu acho que para o primeiro dia o objetivo foi alcançado. Amanhã vem muito conteúdo aí bom ainda de termografia, uma técnica fantástica. A gente tem como aplicar isso, não é inacessível. O Pedro vai mostrar que tem possibilidade de aplicar, vai mostrar o conceito e como usar essa estratégia também para monitorar o efeito de treinamento, de excesso de treinamento, sub ou sobre-treinamento por meio ali da técnica de termografia. Então, Pedro, quer complementar com mais alguma coisa? Não, só desejar até amanhã. Só amanhã. Só o pessoal perguntando aqui, falar um pouquinho da carga ótima e carga ideal, da carga ideal de treinamento, é realmente, para quem perguntou aqui, foi o Estevam, é você descobrir qual é a carga, Estevam, que teu aluno consegue performar sem perder 20% da média propulsiva. Essa é a carga ideal. Você tem que ajustar uma carga que a barra se desloque ali próximo a 1 metro por segundo, chegando até 80%, até a 0,8 metros por segundo. Essa zona de média propulsiva de perda de 20% é, de fato, a carga ideal. Isso para aquela característica de esporte. Para aquela característica de esporte onde o cara precisa praticar vários momentos de invasão, de vencer, de quebrar a barreira da velocidade durante a prática desportiva. Para ele adaptar para isso, ele precisa daquela carga ótima para produzir aquela velocidade no treinamento. Beleza? Para botar lá 100, 150, 200 quilos na barra, ele não vai conseguir. Aí treina potência mesmo tradicional, intervalo longo, faz lento, vai ser lento, entendeu? E quanto mais perto da tua carga máxima, vocês vão ver que a velocidade de deslocamento ela vai ser sempre mais baixa. Pessoal, então vamos encerrar por aqui o nosso primeiro dia. Esperamos todos aqui amanhã. Compartilhem com os demais, com os amigos, se vocês gostaram, manda para os outros, convida os outros. Começa a seguir o canal, que eu vou começar a postar muito conteúdo, muito vídeo aqui por esse canal do YouTube. Então, para vocês ficarem sabendo sempre, receberem notificações, ficarem acompanhando ali, sigam lá o canal, que ainda vem muita coisa boa por aí. É só o começo. Forte abraço e até amanhã.